Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 31, que nos diz o seguinte: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O tema de nossa leitura, irmãos, procurai com zelo os melhores dons. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título E deu dons aos homens. Pois bem, irmãos, Champlin nos dá a seguinte definição do começo desse versículo. A palavra procurai, no original grego, está no indicativo presente e tem o sentido de continuai a procurar. É dessa palavra grega que se deriva o vocábulo português zelo. É como se o apóstolo estivesse recomendando: sede zelosos na busca dos dons espirituais. Ou então, esforçai-vos por buscar os melhores dons. Pois bem, sempre que nós estudamos acerca dos dons espirituais, nós somos levados ao versículo 7 desse capítulo. O versículo 7 desse capítulo é como se fosse o texto áureo deste capítulo 12, que ele diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Ou seja, tudo o que acontece no campo espiritual que envolve a igreja, em tudo que os ministros, os obreiros, os servos, os filhos de Deus se manifestam, é aquilo que deve ser útil para a obra de Deus. E o que é ser útil, irmãos, para a obra de Deus? Ser útil para a obra de Deus é não buscar o próprio interesse. Ser útil para a obra de Deus é buscar o interesse de outrem. É buscar o interesse das outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. É viver em prol do próximo. É viver em prol daquilo que foi a causa do nosso Senhor Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz não para se apresentar como Deus. Jesus morreu na cruz por nossa causa, porque nós não conseguiríamos pagar nossa dívida com Deus. Então ele faz isso por amor a nós. Então tudo que nós vamos fazer para a obra de Deus tem que ser no mesmo tom, na mesma direção, tendo o mesmo objetivo. Portanto, quando o apóstolo aponta aqui para os melhores dons, e ele diz: procurem com zelo, sejam zelosos ao buscarem os melhores dons, ele está apontando para aqueles dons que são mais úteis para a vida das outras pessoas, não para a minha vida. Eu preciso que Deus manifeste na minha vida dons que sejam mais úteis para a vida da congregação onde eu estou, do povo que está à minha volta. O que o povo que está comigo precisa? O que a comunidade onde eu estou inserido precisa? Quais são os dons que ela precisa que se manifeste? Quais são os dons que a igreja precisa que hoje se manifeste no meio dela? O que está faltando? Isso é que tem que ser buscado. A busca dos dons espirituais também requer uma conexão do discípulo, daquele que está buscando esses dons, com a realidade da sua congregação, com a realidade do seu povo. Eu acho interessante que as pessoas buscam praticamente os mesmos dons. Nós vamos ver que os mais comuns entre nós é o falar em línguas. Tem alguma coisa errado em falar em língua? Claro que não. Mas tem outros dons a serem buscados. A igreja precisa de outros dons. A igreja necessita da manifestação de todos os dons espirituais. É o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa da manifestação completa deste corpo. Não dá para ser um aleijado espiritual, onde apenas uma parte se manifesta e a outra fica inerte. Se faz necessário, o apóstolo aponta isso, lendo o capítulo 12, como nós fizemos essa semana, nós vamos observar isso, que o apóstolo aponta para o dom de profecia. Isso porque se faz necessário no meio do povo, tanto entre os filhos de Deus,
quanto entre aqueles que estão a ser evangelizados, entre aqueles que ainda vão aceitar Jesus Cristo. A profecia é Deus falando através dos seus filhos, confirmando aquilo que a palavra de Deus já diz. Não traz coisa nova. Nós teremos a oportunidade melhor de estudar pela frente acerca da profecia. Mas hoje, observando como o melhor dom, nós vamos ver que a profecia se faz necessária. Também se faz necessário o discernimento de espírito, se faz necessário o ministério de evangelista, se faz necessário o ministério de doutor, se faz necessário a manifestação da ciência, a manifestação do conhecimento da parte de Deus, se faz necessário entre o povo. Isso, irmãos, para nos levar a uma melhor experiência com Deus, para nos levar a uma melhor vivência com o Espírito Santo. A igreja precisa experimentar aquilo que tem de melhor da parte de Deus, porque isso está à nossa disposição. Não é, irmãos, que é apenas uma obrigação nossa. É sim uma obrigação, mas não é apenas isso. Mas é porque isso está à nossa disposição. E nós não tomamos posse. Quando nós não tomamos posse dos dons, o nosso trabalho fica deficitário, porque nós não conseguimos entregar por completo aquilo que os homens necessitam, o que os homens aguardam, o que os homens precisam que aconteça hoje. Paulo revela aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que é a manifestação dos filhos de Deus. Espera que os filhos de Deus se manifestem. E como que os filhos de Deus devem se manifestar, irmãos? Não é para ficar aí gritando moralidades para o meio do povo, apontando como que as pessoas têm que viver ou deixar de viver, como que as pessoas têm que se vestir ou deixar de se vestir, como o que as pessoas têm que comer, o que as pessoas têm que beber, que tipo de cultura as pessoas têm que consumir. Qual é a religião que deve ser a mais importante em nosso país? Isso pouco importa, isso não tem importância nenhuma, isso é distração, isso não é evangelho de Jesus Cristo, isso é distração religiosa. E por causa dessa distração religiosa, nós não conseguimos entregar aquilo que é mais importante pelo nosso Deus. O que é mais importante para o nosso Deus são as almas que perecem. A maior preocupação do nosso Deus é em apresentar, é em manifestar o seu amor, e não em manifestar leis. A lei já foi revogada. A lei foi anulada através de Jesus Cristo. Alguns vão gritar por aí, não, não é isso não. Não, não é bem assim. Sim, é bem assim sim. Jesus Cristo cumpriu a lei. E uma vez cumprida a lei, nós não precisamos passar por ela outra vez. O que nós temos que agora fazer é avançar a partir de Jesus Cristo e manifestar o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho da mão estendida, o evangelho que socorre, o evangelho que auxilia, o evangelho que acolhe, independente quem é, independente de onde veio, independente da conta bancária dessa pessoa, independente de se essa pessoa é preta, branca, amarela, azul, roxa, pouco importa para nós. O que importa para nós, ou o que deve importar para nós, é que dentro desse corpo existe uma alma que carece da presença de Deus. Por isso, o apóstolo vai encerrar esse versículo dizendo que ele nos mostraria algo ainda mais excelente. E o que é isso que é mais excelente? E aí ele inicia o capítulo 13. Consegue observar isso? Ele inicia o capítulo 13, onde ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado,
Ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e dividisse entre os homens, se não tiver amor, não vale de nada, não tem valor nenhum. E que amor é esse? Que amor é esse que é a coisa mais excelente que existe? Aqueles irmãos que ainda não conseguiram compreender o que é o amor de Deus, eles não têm a capacidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Na lei, a orientação era: ame ao próximo como você se ama. Deseja para o próximo aquilo que você deseja para você mesmo. Isso é bom, isso é legal, isso é interessante. Isso é ensinado pelas religiões, é verdade. Se faz necessário que se faça isso. Isso é até humano. Agora, o amor que de fato faz a grande diferença é o amor de Cristo. E o que o Senhor Jesus cobra da sua igreja, o apóstolo João conseguiu explicar isso e registrar isso de uma forma muito categórica, quando ele diz o seguinte, quando ele narra o seguinte que o Senhor Jesus Cristo disse: mas para vocês, meus discípulos, eu peço que vocês amem como eu vos amo. Que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem os seres humanos. Que vocês amem as pessoas, as almas dessas pessoas, como eu amo vocês. É esse o amor que o mundo precisa que se manifeste através dos filhos de Deus. O amor que vem de Cristo, o amor que Cristo demonstrou. Um amor que é capaz de morrer pelo seu inimigo. O amor do ame o próximo como a si mesmo é até capaz de morrer por um amigo, por um parente. Mas o amor que é capaz de morrer pelo inimigo, o amor que é capaz de morrer pelo desconhecido, é o amor de Cristo Jesus. E só consegue experimentar o amor de Jesus Cristo aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram gerados pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Aqueles que são crentes espirituais e nasceram do amor de Cristo. E nasceram de Cristo e nasceram de sua palavra. Esses conseguem viver a realidade do reino de Deus e demonstrar para o mundo os melhores dons e o amor de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te encha de graça, de maneira tal que o mundo saiba que você é um verdadeiro filho de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.